Uma situação inédita na economia mundial. Os Estados Unidos perdem o status de pagadores que inspiram confiança absoluta. Uma agência rebaixou a nota da confiabilidade do país ontem à noite. Polícia e comerciantes se enfrentam durante protesto em São Paulo. Mato Grosso tem o segundo prefeito assassinado em um mês. Suspeitas de corrupção derrubam o secretário executivo do Ministério da Agricultura. Empresas treinam motoristas de caminhão e condutores de trens em simuladores. O Festival de Cinema reúne astros na cidade gaúcha de Gramado. E as organizações Globo divulgam seus princípios editoriais. Normas, procedimentos e condutas de seus profissionais e produtos jornalísticos para garantir agilidade com isenção e correção. Um documento que reafirma um compromisso com a sociedade brasileira. Boa noite. Boa noite. A semana em que o mundo inteiro voltou a sentir os efeitos de uma crise na economia americana termina com um fato histórico. Os Estados Unidos não despertam mais a confiança absoluta de que pagam o que devem. Uma das empresas internacionais que medem esse grau de confiança rebaixou ontem à noite a nota dos títulos emitidos por lá, que são comprados por investidores de todos os continentes. O correspondente Jorge Pontual explica o significado dessa decisão. Foi o assunto principal de sábado na imprensa mundial. A notícia de que a Standard & Poor's rebaixaria a nota dos Estados Unidos já circulava no mercado no começo da tarde desta sexta-feira. A tensão derrubou a Bolsa de Nova York, que teve a maior queda desde outubro de 2008, auge da crise imobiliária americana. Às 9h30 da noite, a agência confirmou: os títulos do Tesouro Americano de longo prazo perderam a nota máxima, AAA, e caíram 1 grau para AA+. É a primeira vez na história que isso acontece. O argumento da Standard & Poor's para rebaixar a nota americana é mais político do que financeiro. Segundo o comunicado da agência, as instituições políticas americanas se enfraqueceram neste momento de desafios fiscais e econômicos. Isso depois da batalha travada no Congresso para aprovar a elevação do teto da dívida dos Estados Unidos. A nota máxima significa a certeza de que o título será pago. O grau abaixo continua a ser excelente, mas reflete um risco um pouco maior. As outras duas principais agências mantiveram a classificação máxima dos Estados Unidos, mas com tendência negativa, ou seja, a ameaça de rebaixamento. Se uma delas seguir o exemplo da Standard & Poor's, muitos investidores terão que se desfazer dos títulos americanos. Isso porque nos contratos, em geral, se exige a nota dada por pelo menos duas agências. As três maiores agências de classificação de risco são reconhecidas pelo governo americano e dão garantias aos investidores sobre o risco que correm ao comprar títulos. Quem assina o serviço recebe relatórios mensais sobre a segurança de cada papel. A primeira, a Standard & Poor's, surgiu em 1860. A segunda, a Moody's, em 1900. Hoje, cada uma detém 40% do mercado. A terceira, a Fitch, tem 15%. O Brasil, este ano, recebeu o grau de investimento seguro, BBB-, mas, por ter decretado moratória nos anos 80, ainda não conquistou nenhuma nota A. O Banco Central americano procurou tranquilizar os investidores, comunicando aos bancos que nada mudou nas garantias dadas aos títulos do país. Os títulos da dívida americana, num total de pouco mais de 14 trilhões de dólares, são mantidos como reservas pela maioria dos países. A China vem em primeiro lugar, com 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. O Brasil em quarto, com 206 bilhões. Hoje, o governo chinês exigiu que os Estados Unidos garantam a segurança dos seus títulos e pediu a adoção de uma nova moeda que substitua o dólar nas transações internacionais e impeça que uma catástrofe seja causada por um único país. Outro destaque de sábado no noticiário internacional foi no Afeganistão. Nesta madrugada, um helicóptero da OTAN, como esse, foi derrubado com 38 soldados a bordo. 31 eram das Forças Especiais Americanas. O Talibã assumiu a responsabilidade pelo ataque. Em 10 anos de conflito, foi a pior ofensiva contra forças militares estrangeiras no Afeganistão.
Da Síria chegam relatos de mais 24 mortes provocadas pela repressão a protestos contra o governo de Bashar al-Assad. Jornalistas estrangeiros são impedidos de trabalhar no país e isso não permite confirmar a autenticidade das informações. Na internet foram divulgadas imagens de cinegrafistas amadores. Os autores afirmam que são de ontem e registram soldados tentando dispersar os manifestantes a tiros. As mortes teriam sido resultantes dessa ação, que ocorreu em várias cidades sírias. Aqui no Brasil, em São Paulo, um protesto de comerciantes acabou em confronto com a Guarda Civil Metropolitana. Os manifestantes invadiram o pátio onde é realizada a chamada Feira da Madrugada. A prefeitura tinha lacrado o local para combater a pirataria. Comerciantes jogaram pedras nos guardas, que responderam com spray de pimenta e cacetetes. Várias pessoas ficaram feridas. A situação só foi controlada com a chegada de reforço da Polícia Militar. Foi assassinado ontem à noite o prefeito de Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso. Antônio Luiz César de Castro, de 43 anos, participava de uma festa num clube quando foi baleado por um homem encapuzado. O suspeito disparou pelo menos 5 tiros e fugiu a pé. O motivo do crime ainda não é conhecido. Em um mês, foi o segundo prefeito assassinado em Mato Grosso. O secretário executivo do Ministério da Agricultura, principal assessor do ministro, perdeu o cargo hoje. Milton Ortolan pediu demissão depois da publicação de uma reportagem que o acusa de envolvimento com um lobista. Ele nega a acusação. A ordem para demitir foi dada ontem à noite pela presidente Dilma Rousseff. A última edição da revista Veja aponta ligações do secretário executivo do Ministério da Agricultura, Milton Ortolan, com o lobista Júlio Frois. De acordo com a revista, o lobista tinha escritório dentro do Ministério, onde negociava licitações e editais para empresas prestadoras de serviço. O ex-presidente da Comissão de Licitação da Agricultura, Israel Batista, teria dito à revista que o lobista recompensou funcionários que ajudaram na elaboração de um contrato, com uma pasta contendo um maço de notas de R$50. Israel disse que não aceitou a propina. Na reportagem, o lobista negou frequentar o ministério, mas foi fotografado entrando e saindo essa semana pela porta privativa do prédio, levando uma mala. Ainda segundo a revista, Júlio Frois cobrou 10% de gratificação para a renovação do contrato com uma gráfica e teria afirmado que o pagamento era exigência do secretário executivo Milton Ortolan. A gráfica se recusou a pagar. Em entrevista, o lobista negou tudo, mas, segundo a reportagem, no fim da conversa, tentou vender gravações que comprometeriam o secretário executivo. O ministro Wagner Rossi negou que seja amigo do lobista e disse que vai pedir investigação sobre as denúncias. Na nota em que pediu demissão, Milton Ortolan negou que seja conivente com irregularidades e desvios, mas admitiu que conheceu o lobista na contratação da Fundação São Paulo para uma prestação de serviços. Um dos líderes da oposição considera insuficiente a saída do secretário executivo. Nós entendemos que tem que haver uma providência séria e drástica. O Ministério da Agricultura é comandado pelo PMDB. Hoje ninguém do partido foi encontrado para falar. Esta é a segunda vez na semana que o ministro da Agricultura dá explicações sobre denúncias. Na quarta-feira, Wagner Rossi foi ao Congresso para esclarecer a entrevista dada por um ex-funcionário sobre corrupção no Ministério. Na avaliação do Planalto, as denúncias de hoje não afetam Wagner Rossi, mas cada ministro é responsável pelo que acontece na sua área e deve explicações públicas em caso de denúncia. Segundo a revista, o jornalista Rodrigo Rangel foi ameaçado e agredido por Júlio Frois durante a entrevista com o lobista. Frois ainda levou o bloco de anotações do jornalista. O repórter teve um dente quebrado e fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Brasília. A Associação Nacional de Jornais condenou a agressão e afirmou que espera que as autoridades tomem as devidas providências. Está foragida a merendeira que pôs veneno de rato na comida de crianças e professores de uma escola pública de Porto Alegre. Segundo a polícia, Vanuzi Machado, de 23 anos, confessou o crime. 39 pessoas passaram mal, mas ninguém corre risco de morrer. Vanuzi vai ser indiciada por tentativa de homicídio qualificado. Crianças de todo o Brasil comemoraram hoje o Dia da Esperança, com atividades artísticas e esportivas. No Rio de Janeiro, a festa foi no espaço Criança Esperança, no Morro do Cantagalo. Teve jogo de futebol, torneio de natação, apresentações de teatro e música. Além do Rio, outras 9 cidades do país realizaram eventos abertos à comunidade
para mostrar projetos sociais apoiados pela campanha Criança Esperança. Veja como você também pode participar da campanha Criança Esperança. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2011 007. Para doar R$ 15,00, ligue 0500 2011 015. Para doar R$ 40,00, ligue 0500 2011 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Os brasileiros que vivem no exterior só poderão doar pela internet. A seguir, procuram-se corretores imobiliários. Empresas treinam profissionais dos transportes em simuladores.